Leonardo, boa noite. Tudo Nilson, bem? bem. Bom ter você de volta, viu? Bom pra O gente. pessoal tava com saudade de você. Cansaram de mim. Nada, que isso. Graças a Deus estamos aí de novo. Ficamos aí um tempo. A minha filhinha nasceu, a Valentina, graças a Deus tudo bem. Estamos de volta direto ao ponto. E hoje é uma oportunidade assim muito especial para nós aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, especialmente para nós aqui do Direto ao Ponto. Hoje nós temos conosco o nosso irmão Marco Cruz. Boa noite, Marco Cruz. É um prazer, é uma alegria. A gente fica muito, sinceramente mesmo, de coração, muito satisfeito, muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Eu vou apresentar brevemente o Marco Cruz, depois ele vai fazer as devidas complementações. O Marco Cruz, bastante conhecido, ele é secretário-geral da Missão Portas Abertas. Quem não conhece Missão Portas Abertas? Eu acho bem difícil não conhecer, mas se de repente existir alguém que não conhece, vai conhecer hoje. E aqueles que já conhecem, a gente sabe que sempre falar da Missão Portas Abertas é uma oportunidade assim ímpar para aqueles que estão perto, para aqueles que participam em oração, ajudando na questão financeira, enfim. É um privilégio para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros ter você aqui, Marco Cruz, conosco. Seja muito bem-vindo, boa noite, que Deus o abençoe. Boa noite, Nilson, Leonardo, os nossos telespectadores aí. É um privilégio para mim também poder compartilhar um pouquinho mais sobre a Igreja Perseguida. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Vamos começar então? Vamos. Tá pronto? Vamos Tô lá? Pronto, vamos lá. O nosso desejo, a nossa oração é que nós passemos aqui essa uma hora aprendendo um pouco mais, tendo um pouco mais de consciência da seriedade da missão cristã que é vivida aqui, né, aqui no Brasil, fora do Brasil, em contextos onde a igreja é perseguida nos mais diferentes tipos de perseguição. E que nós possamos sair daqui, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, um pouco mais assim conscientes, um pouco mais, de alguma forma, envergonhados, né, às vezes, com o nosso testemunho, assim, às vezes abaixo, eu falo isso olhando para mim mesmo, um pouco, às vezes, abaixo do medíocre, que a gente possa sair daqui com um desejo maior, que a gente possa sair um pouco mais envergonhados, um primeiro movimento, agora um segundo movimento, que essa vergonha, né, que essa humilhação possa fazer com que a gente repense, né, a nossa vida, a nossa fé, e que a gente participe em todos os aspectos, orando, contribuindo e testemunhando aqui, aonde nós estivermos, sobre a fé no Senhor Jesus Cristo. Primeira pergunta, Marco Cruz, o que é a missão Portas Abertas? Né? Basicamente, eu sei que muitas pessoas conhecem, mas fale um pouco da história da missão Portas Abertas. A Missão Portas Abertas é uma organização cristã internacional. Então, ela é internacional, fundada pelo irmão André. O irmão André, na época, um jovem holandês, 1955, e ele teve um encontro sobrenatural com o Senhor, né, e ele teve a oportunidade de participar de uma conferência que estava tendo do Partido Comunista lá em Varsóvia, na Polônia. E lá, resumindo a história, ele se encontrou com cristãos perseguidos. Na época, a maior opressão aos cristãos eram os regimes comunistas do leste europeu. E ele descobriu ali que os cristãos estavam isolados, estavam sendo censurados, do regime comunista ditatorial, e também não tinham Bíblias. E um dos encontros falaram para ele: André, a sua presença vale mais do que 10 sermões, porque nós estávamos nos sentindo isolados. Aí ele falou: tá, o que eu posso fazer por vocês? Primeiro, volte, e segundo, traga Bíblias. E ele viu aquela situação, ele é um jovem, sem dinheiro, sem recurso, ele fez uma oração: Senhor Deus, mostra-me o caminho que eu seguirei. E Deus, através da palavra, Apocalipse 3:2, esteja atento, fortaleça o que resta, o que estava para morrer. A partir daí, o irmão André, que disse sim a uma oração, a palavra de Deus, começou a fazer contrabando de Bíblias para o leste europeu. Aquela história, né? A gente tem aqui o livro Contrabandista de Deus, posso mostrar aqui? Por favor. Presente para vocês. Então, conta toda a história de como a Portas Abertas aconteceu, o ministério do irmão André. Então, você também pode entrar no nosso site e adquirir. E ele ganhou um fusquinha azul na época, encheu a Bíblia encheu o fusquinha de Bíblias, e ele foi fazer as viagens do contrabandista. E ele fazia a famosa oração do contrabandista, né? Deus, porque tinha todo um controle na fronteira, não passava nada, ficava 1 hora controlando os carros para ver o que tinha, não podia entrar com Bíblias. E ele fez a oração do contrabandista. Vocês conhecem? Não.
Deus, quando você esteve na terra, você fez com que os cegos enxergassem. Agora você precisa fazer com que os que veem fiquem cegos, precisa ser agora, senão eles vão me pegar. E aí o que aconteceu? Várias vezes, né? Eu já tive o privilégio também de levar uma carga, e eles não viram que tinham Bíblias dentro do Fusquinha, e o irmão André começou a distribuição de Bíblias e literatura. Aquela obediência de um jovem cresceu, hoje a Portas Abertas está em mais de 70 países, apoiando milhares de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Então, atendendo sempre a necessidade da igreja perseguida, é isso que a Portas Abertas faz, é apoiar a igreja perseguida para que os nossos irmãos perseverem na fé. Ok. Pegando essa realidade da missão Portas Abertas, né, você falou que ela tem uma abrangência internacional, então são mais de 70 países, né? Sim. Como que funciona aqui no Brasil? Qual é a estrutura que vocês têm, né? Quais são os grandes desafios que vocês enfrentam? Quais são os objetivos da missão Portas Abertas aqui no Brasil? De que forma vocês enxergam essa realidade brasileira? Nós temos um escritório aqui, Leonardo, no Brasil, e que o objetivo é a divulgação da causa, é o que a gente chama de base de desenvolvimento. Nos países onde há perseguição, são as ditas bases de campo, okay? Onde a gente apoia o cristão local, o cristão perseguido. A Portas Abertas faz o apoio para o cristão local. A Portas Abertas não envia missionários transculturais, mas apoia o cristão local. Então, essas são as bases de campo. Para que essas bases de campo façam o seu trabalho, as bases de desenvolvimento como o Brasil precisam informar a igreja que existe uma igreja perseguida. Para que a igreja primeiro esteja em oração. Depois, doação financeira e encorajamento. É o ID, interceder, doar e encorajar. Então, no Brasil, uma base de desenvolvimento, como também nós somos responsáveis pela América Latina, tem nos Estados Unidos, vários países da Europa, na África, Ásia também, são bases de mobilização para que a igreja do dito país livre se desperte para interceder, doar e encorajar os nossos irmãos que são perseguidos e apoiar financeiramente os projetos de campo, para que a igreja seja fortalecida. Ok. Marco, você como secretário-geral, você tem uma visão bem abrangente da situação da igreja no Brasil e fora do Brasil, né? Nesse contexto de pandemia que nós temos enfrentado nesse ano de 2020, como tem sido o comportamento do Estado, né? É claro que, né, não dá para fazer comentário de todo o mundo, mas daquilo que você acha que é mais importante, como tem sido o comportamento do Estado em relação à igreja nos países onde ela é mais perseguida? O que você tem notado? Olha, nesse contexto de pandemia, que para nós já é complicado, né? Hoje eu cheguei de máscara aqui, aí tem isolamento, a igreja tem álcool gel, uma série de restrições. O cristão perseguido, nós dizemos que ele enfrenta um duplo desafio. A perseguição por causa da fé em Jesus Cristo, que faz parte do dia a dia deles, muitos são isolados, e agora a pandemia. Vou dar alguns exemplos concretos, só para que a gente tenha uma ideia muito prática. A gente está falando sobre a Índia. Na Índia, muitos cristãos que trabalham em hospitais, enfermeiros e médicos, não estavam recebendo EPI. Então, imagina um médico, enfermeiro, cristãos na Índia, que estão lidando com pacientes que têm a Covid, não recebiam máscaras, luvas... Isso continuando trabalhando. Continuando trabalhando, porque eram cristãos. Através da nossa rede de contatos, a gente descobriu o que estava acontecendo, então fez com que eles recebessem esse material. Lá também, muitos cristãos no mundo todo fazem parte, vou falar da Índia também, mas em vários países, recebem por diárias trabalhadas. Então, por causa da pandemia e isolamento social, eles não tinham trabalho e não tinham sustento. Então, o governo nacional, isso na Índia, isso em países da Ásia Central, no Oriente Médio, né, na África, fazia o socorro para esses países. É como no nosso país aqui, cesta básica, tal, Bolsa Família e tal, então fazia o socorro. O socorro é feito com as lideranças. As lideranças na Índia são de maioria hinduísta. Então recebia lá cesta básica, EPI, medicamentos e água, e segregava o cristão e não dava o auxílio para eles. Então o cristão ficava sem auxílio. Então a Portas Abertas, através do apoio de parceiros, faz com que esses irmãos recebam isso. E, então, além da perseguição e do isolamento que acontece por ser cristão, eles agora enfrentam os impactos e as consequências da pandemia. É um duplo desafio. Sim. Certo. Então, a gente já começa a ter um pouco da imagem formada, né, de que forma essa perseguição pode se desdobrar, de que maneira ela pode acontecer. Mas antes da gente avançar mais nesse assunto, a gente quer saber o seguinte, acho que você está careca de falar disso, né? Mas quais são os países onde a perseguição é mais intensa? Quais são os países onde a perseguição ao cristianismo
é mais intenso, e se existe alguma característica, né, comum a esses países. Então, onde os cristãos estão sofrendo mais e se existe algo em comum nesses países. Tá, eu posso mostrar aqui a lista? Por favor. Todos os anos a Portas Abertas publica a lista mundial da perseguição, tá? Acho que aqui fica melhor. Aí. É o ranking dos 50 países que são mais hostis aos cristãos. E isso fica disponível no site Isso também. fica disponível no site da Portas Abertas. Dá uma googada Portas Abertas que você vai achar a gente lá e você encontra o caminho, lista mundial da perseguição, e você baixa lá, tá? Gratuitamente. Então essa lista é o ranking dos 50 países mais perseguidores aos cristãos. Dos 50 países, Leonardo, 41 têm a opressão islâmica como principal fonte de perseguição. Então, a opressão islâmica é a principal fonte de perseguição aos cristãos ao redor do mundo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A Portas Abertas não é contra o muçulmano, a Portas Abertas não é contra o hindu, a Portas Abertas não é contra o budista, a Portas Abertas é a favor de Jesus e da igreja perseguida. Então, quando eu falo aqui de muçulmanos, são muçulmanos radicais, é o sistema. Nós conhecemos a verdade já nos libertou, que é Jesus Cristo. Nós temos a Bíblia como palavra de Deus como nossa salvação. Então, nós temos que amar os muçulmanos, nós temos que amar os budistas, nós temos que amar os radicais hinduístas. Então, quando eu falo aqui da característica da perseguição, não é para que a gente retalie, não é para que a gente tenha ódio, mas para que a gente ore para que eles sejam salvos. Então, a opressão islâmica é a principal fonte e o mecanismo de perseguição aos cristãos do mundo. Marco, dando sequência ao que o Leonardo perguntou, e fique à vontade, né, para explorar a área da pergunta que a gente vai fazer aqui agora. Por que a igreja cristã ela é tão perseguida em países islâmicos e comunistas? O que acontece, né? A igreja é perseguida, primeiro, porque é bíblico. Né? Bem-aventurados os perseguidos. Você vai lá em Mateus 24, também tem o final dos tempos. 2 Timóteo 3,12, aquele que viver piedosamente, Cristo Jesus será perseguido. Então, faz parte, não talvez, da nossa teologia no Ocidente. Né? Não do nosso desejo. Né? Não é o desejo, não é masoquismo, mas assim, faz parte O Novo Testamento foi escrito por cristãos perseguidos para cristãos perseguidos. Então, o martírio faz parte. Você estava falando do texto de Apocalipse 6, se eu posso mencionar. Então, a lista das pessoas que vão perder a vida por causa de Jesus. Então, faz parte. Agora, o que acontece nesses sistemas que são mais ditatoriais e opressivos e de maioria religiosa que não é cristã? Quando o cristão ele é sal e luz, significa que ele rompeu com as tradições. Por exemplo, uma família muçulmana, a gente fez o DIP agora, Domingo da Igreja Perseguida. Mais de 10.300 igrejas mobilizadas em todo o país, orando pelos cristãos ex-muçulmanos. Por quê? Quando o cristão ex-muçulmano se converte, o que significa essa conversão, gente? Ele abre mão das tradições milenares da sua família. Ele rompe com essa cultura. Aquela família, no contexto muçulmano, é considerada maldita. Ele é considerado um infiel. Então, a luz incomoda. O sal salga. Então, causa na sociedade. Então, o cristão é considerado como subversivo. Um cristão ele está mudando o status quo. Então, isso causa uma retaliação. Tanto de países com maioria muçulmana, como de países como a Índia, que a maioria é hinduísta, como países onde tem maioria budista, como em ambientes na América Latina, pasmem, na Colômbia, onde os guerrilheiros controlam. Então, você ser um cristão, você rompe com aquele narcotráfico, com aquelas tradições. Então, ser sal e luz. Mexe com a estrutura, mexe com a social, estrutura da sociedade cultural. E os mecanismos. O sistema desse século. O sistema desse mundo, os valores desse mundo. Então, é só isso que acontece. Não é uma rebelião e barulho, é simplesmente o cristão se tornar um seguidor de Jesus Cristo é romper com o status quo e com a cultura vigente. Deveria ser o nosso caso aqui no Brasil também. Às vezes não é. Sim. Então é isso que acontece. Sim. E olhando, né, para essa lista a lista mundial dos países mais perseguidos, né? Em primeiro lugar, né, o país tão falado, mas não tão conhecido assim, né? Até porque não existe possibilidade normal de se conhecer, a Coreia do Norte. Né? Coreia do Norte, que é um país, nesse caso, que não tem essa característica islâmica, mas um país comunista, né? De orientação comunista, enfim. Exatamente. Né? E
no geral, nos países comunistas, existe o que alguns estudiosos chamam de idolatria do Estado, né? O Estado é o grande Deus, né? A autoridade política é o grande Deus. No caso, você fez comentários acerca dessa tensão que existe entre a fé cristã e a fé islâmica, né? E o contexto islâmico. Sim. Então, se um ex-islâmico, né, um ex-muçulmano convertido agora a Cristo, ele vai fazer muita diferença, né? Ele rompe com tradições, como você disse, milenares, relacionadas à religião, relacionadas à sociedade, relacionadas a vínculos familiares, além de outras questões. E no caso de países de orientação comunista, né, o que você poderia falar para a gente dessa tensão que existe entre os princípios bíblicos, os princípios que norteiam a fé cristã e aqueles que, de repente, fazem parte desse mundo comunista? Eu vou citar 2 grandes exemplos, né, que é a Coreia do Norte, que é o país que, desde 2002, ele encabeça o ranking da lista, né, o país mais hostil. É o líder? É o líder. Ninguém nem ameaça. Ninguém não chega perto, né? Afeganistão, que também é opressivo, tem uma ditadura chegando perto, mas assim, a Coreia do Norte está no ranking, no topo da lista. Tem o Kim Jong-un. E lá tem milhares de imagens dos líderes dele, do pai que morreu e do avô. É como se fosse uma trindade, olha aí. Então, é proibido ser cristão na Coreia do Norte. Os líderes são considerados como divindades. Os líderes são as pessoas, há imagens e estátuas, milhares espalhadas pelo país, as pessoas são obrigadas a se curvar. Lembra da estátua de Nabucodonosor? Então, assim, as pessoas são obrigadas a se curvar. Reverenciar. É como se fosse uma divindade. É proibido ser cristão na Coreia do Norte. Existem cerca de 300 mil cristãos secretos de origem presbiteriana. A igreja presbiteriana, antes da divisão que houve da Coreia do Sul, então a tradição forte, aquela tradução 1948, então é um dado histórico, tá? A gente está numa igreja presbiteriana também, então é uma boa coincidência, né? Mas assim... Então, numa igreja histórica também. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Existem cristãos secretos ali. 300 mil. 90 mil cristãos estão em campos de trabalhos forçados. Como se fossem campos nazistas, sabe? Sendo torturados diariamente para assinar um documento para dissuadir voltar à sua fé, passando fome, porque tiveram a sua fé descoberta. A gente entrou aqui, tinha uma criança, que eu falei, que legal, uma criança na igreja, né? Que seja brincando, ela está sendo plantada, tem que gostar de estar na igreja. Não tem esse ambiente na Coreia do Norte. Pais não compartilham a sua fé com os filhos com medo de serem denunciados. Então, isso é um exemplo. Outro exemplo é a China. Eu falei para vocês, tive a oportunidade de morar na China, quase 3 anos. Na China há um controle absurdo do governo. Eu falei, né? Polícia religiosa, com uma salinha dentro da igreja. Eu acho que vale a pena. Vale a pena contar? Vale. Não entra, a gente está com tempo. Eu acho que vale a pena você dar os detalhes que você contou para nós dos cultos, né? O seu contato com a televisão, né? Eu acho que isso é algo que muitas vezes a gente ouve falar, porque existe uma distância muito grande entre ouvir falar e o ver. Você viu. Então, eu tive a oportunidade, como a gente conversou, Leonardo, de morar quase 3 anos na China. E frequentava uma igreja internacional, então a gente usava... Você pode googar e acha a igreja, eu não vou falar o nome, melhor não. Então, eu ia para a igreja, a gente usava o templo da igreja... a igreja legal ali, né? A igreja associada ao Estado. Associada ao Estado, então que seguia as normas do Estado. Então é uma igreja chinesa que tinha um templo na Hengxianglu, numa rua lá de Xangai. Então nós, como estrangeiros lauais, os gringos, usávamos o mesmo templo. Durante a manhã acontecia o culto em chinês e à noite acontecia o culto para os estrangeiros. No culto à noite, o que acontecia? Tinha um policial da polícia religiosa que tinha uma salinha dentro da igreja. Ele tinha uma sala dentro da igreja. Imagina que a igreja Presbiteriana de Pinheiros tem uma salinha ali, a polícia religiosa. O que é a polícia religiosa? Fazia o controle das religiões. Fazia o controle, o que ele fazia? Algumas coisas, né? A gente tinha informações ali, então... Primeiro é o seguinte, o culto de estrangeiros não podia ter a frequência de chineses. O policial ficava na porta da igreja, como eu entrei aqui, tinha um portão, eu abri o portão, entrei, tinha um policial controlando o passaporte de asiáticos. Então, os chineses não podiam entrar no culto dos estrangeiros, porque o culto dos estrangeiros era um culto livre. O culto dos chineses tinha o seu sermão censurado.
Tinha que passar pelo crivo do Tinha que Estado. passar pelo crivo do Estado. Outra coisa, amigo chinês, o estrangeiro podia ir no culto em chinês e tinha uma tradução simultânea para o inglês, só que amigos chineses que falavam ali, essa tradução ele está traduzindo outra coisa. Então, assim, é fake. Não Entendeu? estava fiel à tradução. O Estado, se você for para a Coreia do Norte também, eu não posso ir, porque eu sou vinculado à Porta Aberta, então não posso fazer uma viagem por questão de segurança para mim e para as pessoas que estão lá. Se você faz uma viagem, vai ter um tour que vão te levam numa igreja fake, um teatro. Então, tudo parece, mas não é, entendeu? As regiões mais bonitas. Entendeu? Você não vai ver atrás dos prédios, os cortiços, que foi onde o irmão André conheceu a igreja de verdade. Ele estava também sendo guiado por uma rota comunista, aí ele se desviou. Tinha digamos assim, um espírito subversivo do bem para ver a realidade, e ele descobriu a igreja verdadeira. Então, censura. Outra coisa, uma vez a gente tinha um grupo de células em casa, tinha uma brasileira que ficou noiva de um chinês. E esse chinês apareceu na nossa célula. E agora, o que a gente vai fazer e tal? Depois eu tive que conversar com ele e falei assim, você não pode mais vir para cá. Ele falou, como assim? Não, eu sou convertido e tal. É arriscado para você. Ele podia ser preso. Já houve relatos de que estava tendo uma célula numa casa, tinha um chinês que estava num quarto. E esse chinês foi preso. Isso em Xangai, que é uma São Paulo, é moderna, imagina nos rincões. Outra coisa que eu falei também. Onde, teoricamente, existe uma liberdade um pouco maior. Uma liberdade um pouco maior. Você tem um contato mais... Cidade internacional. Por exemplo, a gente recebeu um link de um site de uma missionária que estava num país da África, falando a gente está com tempo, né? Tranquilo. Então, beleza. Está muito tranquilo. A gente pode falar que horas, né? Então, à vontade. Aí é bom. Bom, a gente à volta. vontade. Aqui aconteceu, eu recebi lá na China um link de um site de um seminário bíblico que estava sendo aberto na África. Eu acessei, recebi uma mensagem na minha tela, falava o seguinte, você está acessando o site de um conteúdo proibido ou suspeito, em inglês. Se você continuar tentando acessar esse site, você pode sofrer as represálias da lei. Então, assim, censura, controle, espiões por toda parte. Entrava no condomínio uma pessoa te seguindo, a mesma coisa acontece. Então, o estrangeiro podia se reunir com os estrangeiros. O chinês, o problema é quando envolve o local, o problema é quando envolve a evangelização local. E isso acontece na China. China é um país que, se a gente for ver dados de violência, mais de 5 mil cristãos foram presos no período da avaliação da lista 2020, que foi ano passado. Sem motivo, sem julgamento. Então o Estado, várias propriedades, igrejas grandes na China foram atacadas e destruídas pelo Estado. Encontra uma irregularidade lá e põe abaixo. Nessa época da Covid, por exemplo, o que aconteceu? As igrejas na cidade onde começou, foi o polo do início esqueci o nome agora, da pandemia, Wuhan, eu acho, né? Não me lembro o nome agora. Na China, onde começou tudo. As igrejas também não podiam se reunir. Então começaram os cultos online. A igreja ficou tão forte que o Estado ficou com medo. Aí o Zoom deles lá, e tal, o Zoom é chinês, né? Mas assim, o desenvolvimento lá eles faziam, ficou tão forte, a igreja começou a atender os velhos, os doentes, então o Estado ficou com medo, proibiu a realização de cultos online. E aí só podia botar nos grupos da igreja e mandar para as redes sociais onde tinha monitoramento. Então, o Estado oprime o cristão e o Estado tem medo da igreja. A igreja, onde ela salga, ela incomoda. Aqueles ditatoriais, a igreja incomoda. Eu tenho a impressão, né, vendo essas experiências, me vem muito aquele texto que as portas do inferno não prevalecerão. Com certeza. Né? A gente sempre lembra, né, normalmente as pessoas não pensam nessa lógica, mas porta não é arma de ataque. Quem está se defendendo é o inferno, quem está avançando é a igreja. Somos nós quem estamos atacando. Né? E você comentou da Coreia do Norte, e me veio à memória aqui uma experiência que eu tive, eu fui para a Coreia do Sul. Sim. Né? E a gente foi fazer um curso nas igrejas lá, conhecer as igrejas, e algo que me chamava muita atenção era, não tinha igreja que a gente fosse, não tinha oração que fosse feita em que eles não pedissem a unificação. A gente como brasileiro, a gente ora muito pouco pela nossa nação. Uhum. E isso me humilhou, aquilo que você colocou no começo do programa, me humilhava demais. Porque
Parece brincadeira, mas todas as orações, eles pediam pela unificação, eles pediam pela economia da Coreia do Sul, para ela suportar aqueles que viriam da Coreia do Norte quando fosse unificado. A consciência econômica de que você precisaria sustentar essas pessoas numa fase de recuperação daquele outro país, né? E você via esse amor. E essa história que você falou das famílias que estão sofrendo lá, eu conheci algumas pessoas que tiveram as suas famílias divididas. Sim. E aí executivos, né, bem-sucedidos ali, olha que loucura, eles compravam bois e vacas, enchiam, tem uma linha de trem que liga os dois e que trafega trem até hoje, eles enchiam os vagões de vacas e bois e mandavam, simplesmente para que eles pudessem ter comida lá do outro lado. Você não sabia para quem estava indo, mas eles sabem da realidade, sabem que a igreja sofre. Eles, solta balão com Bíblia, folheto e manda para a Coreia do Norte. Então eu não tive ainda a oportunidade de conhecer a Coreia do Norte, mas eu tive de conhecer a Coreia do Sul. E vi a maneira como um cristão de verdade deveria se impactar, né, tem a ver pela proximidade e tudo mais, se impactar com essa realidade de sofrimento, né, eu acho que maior que o vínculo de sangue é o vínculo da fé. Vínculo da fé. Só existe uma igreja, só existe um corpo de Cristo, e por isso que é a nossa responsabilidade aqui no Brasil, adiantando um pouco. 1 Coríntios 12, 26 fala que se um membro do corpo sofre, eu devo sofrer com ele. Se um membro do corpo é honrado, eu devo me alegrar com ele. Então é nossa responsabilidade como cristão brasileiro, membros da mesma igreja, do corpo de Cristo, orar, interceder e agir em favor dos nossos irmãos. Seja na Coreia do Norte, seja na China, seja na Índia. E sabe qual é a oração do cristão norte-coreano? Qual que é? O cristão norte-coreano é um cristão sofrido, é um cristão isolado, é um cristão secreto, é um cristão subnutrido, às vezes espiritualmente também, porque tem acesso a poucos treinamentos. Eu não posso falar dos detalhes do nosso trabalho ali, nem da nossa presença, mas a oração deles é para que Deus derrube o governo, para que abra as portas para a evangelização, e eles estão preparados para evangelizar o seu próprio povo. Imagina, cristãos que são oprimidos, cristãos que não têm liberdade, cristãos que não são isolados, que muitas vezes estão passando fome, estão orando pela salvação da sua nação, esperando ou a conversão dos líderes, ou que o governo caia para que eles possam evangelizar o seu próprio povo. Isso aí me lembrou aquele outro livro, Torturado por Sua Fé, acho que é Alaran Popov. Alaran Popov. Sim. É um e-book gratuito, né? Se você tiver interesse no Ministério Fiel, ele está disponível. Torturado por Sua Fé. A gente vê essa realidade. Né? Ali, se não me engano, é a realidade do leste europeu. Na Bulgária. Isso. Na Bulgária. Algum desses países do leste europeu, provavelmente na mesma época que do irmão André, né? Regime comunista tomando ali tudo à força. E o que muitas vezes as pessoas assim, mas o cristão não está evangelizando agora, porque mesmo sofrendo deveria evangelizar. Mas o cara ele nem tem liberdade de trafegar, de andar pelos lugares muitas vezes, né? Muitas vezes ele está no campo de concentração. Ele não tem a liberdade de viver a sua fé. Eu já pedi perdão a Deus uma vez, porque eu conheci Indonésia, é um dos países que dizem que tem a maior população muçulmana. É uma briga Indonésia, Paquistão e Índia, que tem a maior população, então Indonésia. Vamos botar aqui a Indonésia, tá? E cristão secreto, foi a primeira vez que eu tive contrato com um cristão secreto, no Hagai, em 2010. Aí uma pessoa que trabalhava na Indonésia, um indonésio, falou que as pessoas se convertem do Islã e vivem como cristãos secretos. Eu falei, nossa, se você negar Jesus quando você estiver aqui, ele também vai te negar. Então, aí eu fui conhecer o contexto deles, o que acontece quando ele tem sua fé revelada. Então há um processo para que ele tenha a sua fé revelada. Primeiro, viver como cristão secreto. Depois a Portas Abertas participa do treinamento de cristãos ex-muçulmanos para que eles sejam preparados para abrir sua fé. Para o embate. Então, primeiro a preparação, fortalecimento das raízes, porque ele vai enfrentar as maiores consequências. Quando ele revela a sua fé, muitas vezes ele perde o convívio da família, às vezes ele perde a sua vida, às vezes ele é preso, encarcerado dentro de casa, ele perde emprego, então ele tem que estar preparado, há um processo para isso, entendeu? Então a gente precisa orar pelos nossos irmãos, cristãos ex-muçulmanos, que sofrem, perdem todo. Imagina você perder as suas raízes, o convívio da sua família, pai e mãe,
perde às vezes os filhos. Mulheres são obrigadas a ter casamento forçado. Então, assim, é muito forte. Eles precisam das nossas orações e apoio. Sim. Muitas vezes a crítica vem de quem está aqui e não vive a fé de um modo digno aqui. Né? Com a liberdade que não nós tem temos, noção da realidade tão difícil. Exato. Pela... E aqui na facilidade que a gente tem, ela já não vive como deveria. Né? E mais um detalhe, né? Pelo que, considerando as palavras do Marco e o teu comentário também, é importante você que nos acompanha, que nós entendamos também, né, que evangelização corre paralelo com apologética, corre paralelo com tudo que a Bíblia ensina. E perceba que nesses relatos, né, que você vai poder aprender cada vez mais lendo os livros aqui, que são produzidos pela Missão Portas Abertas, e outros livros. Os vídeos também. Exatamente, vários livros. No final, depois o Marco vai poder ficar à vontade para fazer a propaganda, fique à vontade. É importante que nós, como cristãos também, nós tenhamos uma compreensão correta sobre o papel do Estado na realidade. Perceba a loucura que é pedir um Estado tão grande assim. E aqui, por favor, eu não quero politizar a minha fala, não estou defendendo liberalismo, neoliberalismo, não é isso. Mas eu quero que nós tenhamos um pouco de consciência e escute o que eu estou falando e teste tudo isso pela palavra. Né? Perceba que ali na realidade da China, você tem um braço estatal dentro da igreja, fazendo com que o sermão passe pelo crivo do Estado. Perceba que ali, né, e claro que existem outros países que, né, a gente poderia dar exemplos, né, onde você tem um braço do Estado, né, que é uma instituição criada por Deus, mas que infelizmente o homem, guiado pelo pecado, ele chega a divinizar, e a Bíblia não dá base para absolutamente nada disso. Né? Na verdade, a Bíblia denuncia a divinização do Estado ou de qualquer outra coisa que não seja Deus. Então perceba a loucura que é nós aqui no Brasil defendermos um Estado gigante, porque chega uma hora que a gente não tem como controlar. E o Estado, inclusive, entra e começa a legislar dentro da igreja. E a gente sabe, né, biblicamente, foi próprio Deus que criou a instituição, o indivíduo, foi o próprio Deus que criou a instituição família, foi o próprio Deus que criou a instituição igreja, foi o próprio Deus que criou, né, a instituição Estado. Mas numa compreensão bíblica, cada uma dessas instituições, elas têm a sua própria independência, elas têm a sua própria, usando uma linguagem lá dos holandeses, né, elas têm uma soberania específica, ela tem uma própria esfera de soberania, de forma que a igreja deve ser a voz da consciência do Estado, e o Estado, entendido biblicamente, né, pela orientação das Escrituras, ele deve preservar a existência da igreja. Agora, quando as ordens são trocadas, o Estado entra na igreja e começa a legislar dentro da igreja. Perceba, né? Às vezes, então, irmãos nossos sofrendo nesses países e nós aqui no Brasil não sofrendo como eles, e às vezes defendendo ideologias que são completamente antibíblicas, né? Aquilo que às vezes a gente... Está desejando isso? Exatamente, né? Então, não existe muita coerência quando eu leio, quando eu leio um livro, né, o Contrabandista de Deus, aqui de novo, né, do irmão André, ou vejo um relato de um vídeo, né, do sofrimento de irmãos nossos em países como esse, e aí eu choro e fico emotivo. Mas depois, na hora de emitir a minha opinião, né, sobre cosmovisão política, eu defendo exatamente os regimes que estão trucidando os nossos irmãos nesses países. Então, que nós tenhamos, eu falo isso primeiramente, a começar por mim, que nós busquemos entender qual seria uma visão bíblica sobre esses assuntos. E o interessante é que a gente consegue ver isso desde o primeiro século. Sim. Então, quando a gente vê, ali, eu estava estudando a igreja em Éfeso, né, na carta, no livro de Apocalipse, Domiciano, o imperador romano, arrebentando com a igreja. Os cristãos sofrendo, sendo martirizados. Aí chega naquele texto que a gente conversou ali em Apocalipse 6, né? Então, parece que sempre existiu isso, mas o que me parece loucura é querer buscar isso. Né? Mas, ô Marco, voltando aqui um pouco para essa ideia da perseguição, né? A gente está, para o nosso tempo, né? A gente está falando da perseguição aqui o tempo todo. Como que a perseguição ela acontece? De que maneiras, você já adiantou isso, por exemplo, um pouco na China, tal, de que maneiras ela se manifesta? Porque muitas vezes a gente vê aqui no Brasil as pessoas
e eu não estou falando que não seja uma espécie de perseguição, mas a perseguição basicamente que acontece aqui, ela está começando a surgir de uma maneira mais ideológica. Você tem um debate mais no campo das ideias, né? Alguma pessoa, o máximo que vai falar assim, olha, você é burro, por isso você é crente, né? Você crê nessa historiazinha aí, mas a gente fica muito distante de que maneira isso se dá na realidade. Eu falo isso porque dando uma aula para os professores do departamento infantil, uma aula que eles reproduziriam para as crianças, a gente falou sobre perseguição e propositalmente, o Nilson já me conhece, eu gosto de dar uma chocada. E a capa do meu slide era um cristão prestes a ser decapitado. E a minha esposa falou assim, mas precisa disso? Eu falei, eles estão sofrendo isso. Eu não quero, tanto é que eu não espalho esse link, esse material, mas a ideia é mostrar que existe um sofrimento muito grande e que a gente não está sabendo o que está acontecendo. Né? Quando você vê, é diferente. Então, de que maneiras isso acontece na vida prática nos nossos irmãos que têm sofrido no mundo? A pergunta é ótima. E deixa eu explicar primeiro o que a gente entende como conceito de perseguição, tá? Eu falei com vocês, um monte de entrevista aí com cristofobia, não sei o quê. O termo perseguição não há uma unidade de conceito. O conceito que nós usamos, até para ser a nossa referência, referenciar o nosso trabalho, é que perseguição é qualquer hostilidade contra uma pessoa pelo fato dela se identificar com a pessoa de Jesus Cristo. Essa hostilidade pode ser de maneira verbal, através de palavras psicológicas, violência psicológica, chegando à prisão e até à morte. Quando isso acontece de maneira sistemática, não estou falando de casos isolados aqui e ali. Eu fui lá no Nordeste, aí não deixaram abrir uma igreja. Agora, de maneira geral, por exemplo, no nosso país, a gente tem liberdade de expressão da nossa fé. Não se compara com o que acontece nesses países. Nós estamos falando de uma perseguição sistemática. Uma perseguição sistemática que acontece, por exemplo, aí eu vou elucidar um pouco mais, em 5 esferas e também a questão da violência. Primeiro, na esfera individual, onde o indivíduo, eu e você aqui no Brasil, nós temos a liberdade de escolher a nossa fé. Eu posso ir para uma igreja batista, presbiteriana. A liberdade é para todos. Pode ir no centro espírita, pode ir num centro... Nós sabemos o que é a verdade, né? A igreja católica, ortodoxa, uma mesquita, sinagoga. Então, nós temos essa liberdade. Mas a violência joga um pedra aqui. Mas isso não é sistemático. Então, em muitos países, a pessoa não tem liberdade de escolha. Eu falei da Coreia do Norte, muitos países muçulmanos é proibido ser cristão. Arábia Saudita. Você vai Maldivas, que é um roteiro paradisíaco de turismo, é proibido ser cristão naquele país. Inclusive os estrangeiros não podem se reunir. Então, assim, eu não tenho liberdade individual. Marco, me perdoe. E quando chega nesse nível, ou seja, de que em tal país é proibido ser cristão, significa que esse pensamento chegou na esfera legal. Né? Exatamente. Chegou na esfera legal. É um crime. Então, assim, em outros países é permitido ser cristão na lei, mas na prática não é. Então, assim, primeiro a questão individual. Eu não posso escolher a minha fé. Segundo, na família. Eu falei do exemplo dos cristãos ex-muçulmanos. Eu me converto num ambiente de tradição muçulmana. Por causa disso, eu abro mão de toda aquela tradição. Minha família é considerada, eu sou considerado infiel, minha família é considerada impura. Então a perseguição acontece... A família é envergonhada. A família é envergonhada. Então a perseguição acontece na esfera da família. A própria família tenta me dissuadir a voltar à antiga fé. Cárcere, deixar preso dentro de casa, não deixar sair. Isso acontece também em contextos hinduístas, famílias hinduístas, relatos da Índia, dita a maior democracia do mundo, mas não é. Ali é um país com um movimento de hinduização, para que ser indiano é ser hindu. Há discursos na Câmara e no Senado locais, por causa do governo do BJP, o partido Narendra Modi, para a erradicação das minorias na Índia. Lá não tem Estado laico. Entendeu? Tem, teoricamente, a maior democracia do mundo, desde que você seja da opção hindu, deles. Entendeu? A opção deles. Então, a família te persegue. Depois, a própria comunidade. Na Índia, como eu falei, o socorro do governo sendo distribuído pelos líderes tribais, uma família cristã não recebe o auxílio, então a comunidade. Na própria nação, o país como um todo. E aí no ambiente da igreja, onde a igreja é proibido de existir. E aí depois o relato da violência.
Individual, familiar, na na sociedade, sociedade, na igreja. na igreja e no próprio país. Então essas são as esferas de perseguição. E a questão da violência, que é uma outra esfera da perseguição, que é a esfera que mais nos choca, decapitando. Mas relatos, por exemplo, na Indonésia, na Sumatra Ocidental, conhecendo um cristão ex-muçulmano. Ele não mudou sua identidade, que estava lá muçulmano, porque ele falou, olha, eu não vou conseguir emprego, e segundo, porque eu tenho medo do que vai acontecer quando eu morrer. Porque quando eu morrer, o meu corpo não pode ser enterrado num terreno ou cemitério muçulmano que vai contaminar. Há poucas semanas, há 1 ou 2 semanas atrás, um pai no Egito teve seu filho morto. Os pais não foram... A ordem natural da vida não é um pai enterrar um filho. Eu não consigo entender isso racionalmente, espiritualmente eu aceito. Né, por causa do Senhor. Né? O Senhor está no controle de todas as coisas, a onipresença, a onisciência, mas assim. Então já é uma dor assim, muito profunda. Esse pai enterrou o filho num terreno que ele comprou. Não era um cemitério muçulmano, mas era um terreno que ele comprou. Ele foi obrigado pelas autoridades locais a desenterrar o corpo, porque era um cristão e ia contaminar o solo. Então, assim, vários relatos também, acesso à educação, na Índia, na Ásia Central, no Oriente Médio. No Oriente Médio, radicais muçulmanos dizendo que a pandemia é um castigo de Alá contra os infiéis. Somália, Eritreia. Então, o cristão sendo culpado, além dele ser perseguido, ele sendo culpado como fonte da doença. Então, assim, é surreal. São várias esferas. Pode não ser tão violento, mas é uma pressão muito grande. A pessoa que não consegue emprego está na fila para ser atendido. Isso acontece no Oriente Médio, na África Subsaariana, na Ásia. Descobre que é cristão, põe para o final da fila. Então, é uma pressão o tempo todo, gente. É um isolamento o tempo todo. Então, não é só no tempo de pandemia. É um isolamento, é uma segregação, uma discriminação o tempo todo, que pode ser dessa maneira por pressão e pode ser por violência também, onde cristãos são mortos e presos por causa de Jesus Cristo. Você só comentou do Egito, só Sim, lembrei sim. de uma história aqui de uma outra missão que apoia a Igreja Sofredora. Eles estiveram aqui também falando com os adolescentes. E o Mário Frias, não sei se você conhece ele dando testemunho de um adolescente no Egito, por volta dos seus 14, 16 anos, que existe a lei lá que você não pode evangelizar. Não acontece nada com quem foi convertido pela evangelização, acontece com quem evangelizou. E o menino foi preso. Só que ficou uma situação estranha, porque ele, sendo menor de idade, foi preso numa prisão de segurança máxima. E eles ficaram sabendo desse caso, ele pegou um avião, foi lá para o Egito, chegou para a família e disse, me conta o caso. Aí eles contaram, falou assim, a gente quer ajudar. Falou, tá, volta para o Brasil, orem por nós, né? A gente vai ver aqui, estamos tentando arrumar advogado, tudo e tal. Ele voltou. Pouco tempo depois, eu não lembro quanto tempo, mas foi um tempo, para nós que estamos de fora, curto, o menino foi solto. Ele recebeu a notícia e foi para lá. Como é que aconteceu? Vocês arrumaram advogado? Ele falou, não. O que aconteceu? O menino estava dando muito prejuízo dentro da prisão. O que acontecia? Esse menino era torturado diariamente. Os métodos de torturas lá, dignos da Síria, né? Coisas debaixo da unha, aquela coisa toda. Só que o menino não parava de evangelizar. Ele evangelizava mais dentro da prisão, e aí isso me vem de novo a imagem da porta do inferno não prevalecendo. Ele evangelizava mais dentro da prisão, porque ele tinha oportunidade de fora. Então o presídio todo estava convertendo. Os caras acharam melhor soltá-lo, porque fora ele causava menos prejuízo. Então a gente vê que, para mim, isso é uma demonstração, apesar do sofrimento, de uma graça divina, que para suportar uma realidade dessa, né, e diante dessa realidade ainda tem intrepidez de continuar testemunhando. Porque só de pensar me dá medo. Né? Só de pensar eu já sofro. E esse menino na adolescência, dando esse testemunho, num presídio de segurança máxima, num país que a gente ouve pouco falar, né, na questão do Egito, e ele dando prejuízo lá na prisão. Vamos soltar esse menino aí, porque... E a gente vê de fato como Deus usa as pessoas, né? Mesmo nesses contextos. Né? Há um fenômeno muito grande no Irã, isso é muito típico no Irã. No Irã, há centenas de líderes presos. Porque no Irã tem a igreja local, as igrejas aceitas pelo Estado, Armênia e
Só que você não pode ter uma igreja em Farsi, que é a língua do Irã. Tá. Então essas igrejas são as igrejas ilegais, igrejas domésticas. E essa igreja tem crescido muito porque... Estou pensando aqui o que eu vou falar. Programas de televisão, internet, então as pessoas têm se convertido, Deus tem aparecido em sonho, e as pessoas, né, Issa tem aparecido, o homem do livro preto, então as pessoas têm se convertido, e essas igrejas têm crescido muito, as igrejas domésticas, igrejas pregando entre os muçulmanos, igrejas clandestinas ilegais, muitos líderes estão sendo presos, e dentro da prisão os líderes evangelizam. Dentro da prisão, os líderes dão testemunhos para os próprios juízes. Os próprios juízes falam que quer conversar com o cristão por causa da intrepidez. A igreja no Irã é uma igreja que ela é benchmark, ela é referência no Oriente Médio, porque é formada por nativos e são intrépidos, não tem medo de ser preso, não tem medo da morte, enfrentam juízes, testemunham diante da corte. O juiz muçulmano fica tão impactado que ele pede para os guardas saírem, eles conversam, a gente tem relatos dele conversar pessoalmente com cristãos para tentar entender como é que você pode isso. Eu não vejo isso no meu Islã. E muitos estão se convertendo. Nunca na história da humanidade a igreja foi tão perseguida. A igreja sofreu tanta retaliação. Nunca na história da humanidade a igreja cresceu tanto. As portas do inferno realmente não vão prevalecer contra a igreja. Hoje a gente vive um tempo muito privilegiado. Nós vivemos um tempo em que existe igreja em todos os países do mundo. Há povos ainda não evangelizados, que precisam de tradução bíblica, mas existe uma igreja em todos os países do mundo. O que é uma igreja? Não é um prédio, não é um templo, não é uma denominação. É um grupo de pessoas que se reúne para adorar a Jesus Cristo. Muitas vezes de maneira clandestina, muitas vezes de maneira secreta. Então, hoje existe uma igreja em todos os países do mundo. E a perseguição é crescente. Então, quanto mais persegue, tem pessoas que defendem essa teologia, que uma das principais armas de evangelização nos países de maioria muçulmana foram os radicais. O que aconteceu? Estado Islâmico, Al-Shabaab, Boko Haram, Al-Qaeda, os muçulmanos moderados ou que eram só nominais, viram os radicais fazendo atrocidades e falaram, esse é o Islã, não quero mais. E abriram o coração para ouvir outras coisas. Encontra o cristão local, se converte, vê a retaliação há casos, né, até uma das séries que a gente lançou, Faces da Perseguição, tem o testemunho do pastor Michael, o primeiro episódio, assiste lá no nosso canal do YouTube, Faces da Perseguição, relatos da vida real dos cristãos perseguidos. Portas Abertas? Portas Abertas, lá no Missão Portas Abertas, no YouTube da Portas Abertas, Faces da Perseguição, relatos da vida real, são 12 episódios que contam a história dos cristãos perseguidos. O relato do pastor Michael, que ele foi atacado por radicais muçulmanos. Ele não retaliou, ele perdoou, ele ficou com marcas assim, ficou feio até, né, de cortes profundos, ele não sentiu dor, ele perdoou os muçulmanos, não entrou na justiça contra eles, e o seu relato de perdão e amor causou um impacto e as pessoas se converteram. Essa é a resposta do cristão. A resposta do cristão não é retaliação, é virar outra face. Para nós é muito fácil falar isso, mas o pastor Michael teve sua vida ameaçada, ele virou outra face e os frutos estão sendo colhidos, as pessoas estão se convertendo. Nunca na história da humanidade tantos muçulmanos se entregaram a Jesus Cristo, por causa dos radicais e por causa do movimento que está acontecendo. Então Deus está no controle de todas as coisas. Em Atos, quando fala que houve perseguição, Paulo aspirava ameaças de morte contra a igreja, ele tinha cartas, ele estava a caminho de Damasco, todos exceto os apóstolos se dispersaram. E onde os cristãos iam, eles pregavam e testemunhavam de Jesus Cristo. Então, Deus usa todas as coisas para que o seu bom propósito se cumpra, para que as nações sejam evangelizadas. E nós podemos participar dessa obra redentora de Cristo, apoiando a igreja perseguida. O primeiro pedido do cristão perseguido não é para que acabe a perseguição, é para que eles perseverem na perseguição. Em Atos 4, quando Pedro e João foram presos diante do Sinédrio, acho que é o versículo 29, eles não falam assim, Deus, afasta de mim, que esse problema acabe, o problema da prisão. Ele fala assim, Deus, mais ou menos, a minha versão, você ouviu e ouviu o que aconteceu, a gente foi preso, dá-nos coragem e intrepidez para continuar pregando o evangelho. Então a oração pelo cristão perseguido não é para acabar a perseguição, é para que eles sejam fiéis e eles perseverem na minha perseguição. Perseverança, para testemunhar, ser sal e luz. Você está falando, e para mim, eu estou lembrando muito dos apóstolos. A ideia essa da perseverança, depois eles se alegraram
por serem considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. É logo em Atos 5, acho, se não me engano. Aí quando você fala, eles estavam diante dos juízes. Aí Jesus Cristo tinha falado, olha, não se preocupa quando você estiver diante dos tribunais. A palavra vai chegar na sua boca. Você vai ter coragem. E a gente vê isso, né? A gente ouve o relato. Você fala, de fato as promessas se cumprem, de fato o Espírito Santo que estava presente lá continua presente aqui, e ele é o mesmo, ele age da mesma forma, e ele continua sustentando o crente diante das adversidades. Leonardo, Atos, o Novo Testamento, ele ficou muito mais vivo quando eu tive contato com a Igreja Perseguida. Para mim, eram as histórias lá da época dos apóstolos. Nós vivemos Atos nos dias de hoje. Um outro exemplo da Nigéria, uma viúva da Nigéria, a Ana, que teve seu marido executado na frente dela por radicais do Boko Haram, e ele não negou a fé e foi, você é um muçulmano ou você é infiel? Ele falou, nenhum nem outro, eu sou um cristão. Puxaram a K-47, Kalashnikov, fizeram a mesma pergunta, ele falou, você é um muçulmano ou você é um infiel? Nenhum nem outro, eu sou um cristão. Foi executado. Viraram para ela, fizeram a mesma pergunta, e ela falou, Deus, entrego minha alma para você, que agora é minha vez. Você é um muçulmano ou você é infiel? Nenhuma nem outra, eu sou uma cristã. Deus quis que ela fosse liberta. Quando ela veio ao Brasil contar o seu relato, ela batia no peito e falava assim, quem sou eu de ser digna de ser perseguida por causa de Jesus Cristo? Eu olhava para ela, viuvez, a história dela, e quem sou eu? Que motivei? E ela assim, ela tinha muita dor, ela teve muita dor quando ela ficou viúva, ela chorou o luto, né? Sofreu, não é que é masoquismo, não é que não foi dói. Tranquilo. Dói, ela teve um processo de cura, Deus tocou no coração dela para ela perdoar os inimigos, ela foi admoestada por irmãs, falou, você tem que perdoar os seus inimigos, e ela batia no peito e falava assim, quem sou eu de ser perseguida por causa de Jesus Cristo? Bem-aventurada, feliz eu sou, e ria e falava assim, você fala assim, só pode vir do Espírito Santo do Senhor. Isso não é humano, isso não é natural. Agora, Atos nos dias de hoje, a igreja nunca foi tão perseguida na história. É por isso que ela precisa das nossas orações e apoio. Esse é o nosso papel como igreja livre de perseguição no Brasil. É o seu papel, você que está ouvindo. Marco, a Missão Portas Abertas apoia a igreja perseguida no mundo Sim. todo. Como que as igrejas, Igreja Presbiteriana, Assembleia de Deus, Batista, Congregacional, enfim, como que as igrejas podem ajudar a Missão Portas Abertas? Posso falar como a gente faz o apoio também? Por favor, por favor. Tá, eu vou falar primeiro como a gente faz o apoio, como é que a gente age no campo, e depois como é que a igreja pode apoiar. A igreja e as pessoas que estão ouvindo, tá bom? Primeiro, a Portas Abertas continua distribuindo Bíblias e literatura. Nós continuamos fazendo a distribuição, não vou usar a palavra contrabando, mas em alguns países é ilegal distribuir Bíblias, então, mas a gente continua pregando a palavra e distribuindo Bíblia e literatura. Treinamento de pastores e líderes. Em vários países os líderes falaram, e sempre assim, a Portas Abertas não tem uma fórmula mágica, vamos fazer isso. É a igreja que levanta a necessidade, a gente vai suprir, atender aquela solicitação da igreja perseguida. Então, nós já temos Bíblias e material suficiente, a gente precisa de treinamento discipulado. Como ser um pastor, como agir biblicamente em relação à perseguição. Então, treinamento de pastores e líderes. Por causa das catástrofes, por causa das dificuldades, a gente tem agora a pandemia, a gente teve a invasão do Estado Islâmico no Iraque, que eu tive a oportunidade de estar lá e visitar. Só num campo de refugiados tinham 1.000 contêineres, mais de 5.000 pessoas, que foram expulsos pelo Estado Islâmico porque eram cristãos. Apoio emergencial, cestas básicas, remédio, roupa, água. Apoio pós-trauma, viúvas como a Ana, na Nigéria, que teve seu marido morto, eles precisam de um apoio psicológico. Reunir grupos de viúvas das várias tribos, elas se encontram e elas chegam cabisbaixas, tristes, e depois saem sorrindo, sabendo que tem outras que estão passando. Quando a gente sabe que tem uma dor compartilhada, essa dor é menor, a gente pode orar e sair cantando. Então, ações de advocacy. O que eu estou fazendo aqui é levantar a voz, dando voz aos que não têm voz. Muitos cristãos não têm sua voz ouvida no seu próprio país, então nós estamos dando voz aos que não têm voz. E como que a igreja, como que o cristão brasileiro pode apoiar? É o que eu falei, interceder, doar e encorajar. É o ID. Primeiro é a oração. O domingo da igreja perseguida, mais de 10.300 igrejas orando pelos cristãos ex-muçulmanos. Só Deus sabe o impacto espiritual na vida dos nossos irmãos. Há muitos relatos de irmãos que estavam presos, e a Apóstolo Abertas fez uma campanha de oração e eles sentiram... Tem irmão na União Soviética que estava na Sibéria jogando água gelada, tinha uma campanha de oração e o corpo dele foi aquecido. Outros que estavam desencorajados e foram encorajados, conseguiram ver uma irmã que teve no Irã também foi presa, ela se sentindo sozinha. Deus, você me trouxe até aqui para ser presa.
Deus mostrou uma imagem de cristãos ao redor do mundo orando por ela. Então, as nossas orações têm um impacto sobrenatural. Então, interceder, doar, para que esses projetos de apoio, seja de treinamento, distribuição de Bíblia, literatura, apoio emergencial. Eu tive no Iraque também, famílias cristãs que foram expulsas, recebem um microcrédito da Portas Abertas, abrem a sua lojinha, geram renda, aí essa renda volta, a taxa de retorno é 80%, não é 100%. Mas aí para que a gente reinvista em outros projetos, eu comprei uma sandália, o pessoal corta o cabelo, cria vaca, cabra, vende sapatos, barbeiro, então é isso. Então, a igreja pode interceder, doar para os projetos. Nós temos aqui, posso mostrar a nossa revista? Fica à vontade. Você pode receber a nossa revista. Além do nosso site, nós temos uma revista mensal. A revista desse mês fala do Iraque, tá? Já estou trazendo a revista do mês que vem. A revista desse mês é da Síria. Isso aqui é um spoiler, mas já está chegando na casa dos parceiros, né? Chega no final do mês, então trouxe a revista errada. Vai ser o Iraque. Então aqui você tem relatos da igreja no Iraque, você vai ter detalhes, testemunhos que a gente pode colocar, tem um calendário de oração diário, você também baixa no nosso site, Vamos Orar, e tem um projeto que você pode participar. Com uma doação de R$ 39,00, que não cobre o custo da revista, você vai receber 12 exemplares, um por mês, e vai ter informações de primeira mão da igreja perseguida, testemunhos dos nossos irmãos. Eu contei alguns aqui, mas você vai conhecer a situação nesse mês em outubro, você vai conhecer a situação no Iraque e como você pode ajudar os projetos que estão acontecendo no Iraque. Repete, R$ 39,00 para receber? 12 exemplares, um exemplar mensal. Mensalidade. Não, é uma doação de R$ 39,00 que você ajuda a igreja perseguida e vai receber uma revista mensal na sua casa. Entra lá no nosso site, Portas Abertas, faz uma doação, você vai receber a revista mensal e vai poder contribuir. E depois é encorajar. A Portas Abertas faz campanha de cartões. É possível escrever cartões para cristãos presos, para viúvas. Então é um encorajamento. E você pode participar depois que a pandemia passar. Naturalmente, todas as viagens internacionais foram canceladas. Tá? E a gente mês a mês está reavaliando. Você pode participar de uma viagem de campo que vai transformar a sua vida. Um encontro com um cristão perseguido no seu país. Tem todo um protocolo de segurança, tem toda uma parte de aprovação da viagem. Você pode participar de uma viagem de encorajamento para estar face a face com um cristão perseguido. E é um encontro inesquecível, de bênção dupla. A alegria dele saber que tem alguém orando por ele aqui no Brasil e a nossa alegria de encontrá-lo e ser encorajado pelo testemunho de perseverança deles. Que maravilha. Léo? Rapaz, acho que a gente já, Tô pensando coisas para conversar com ele depois que acabar o programa. Eu volto, se vocês quiserem. Será que o vídeo vai passar? Você quer que eu fale da Live Solidário? Eu tenho que falar. Claro, não. A gente vai falar. Não vai faltar, fica tranquilo. Eu estou pensando coisas aqui, não sei se minha esposa está vendo, mas às vezes ela já pode, quando eu falo essas coisas, ela já começa a se preocupar. Eu creio que a gente já falou aqui, né, essa ideia de... Uma das coisas que a gente fica com... É o pensamento de quem nunca sofreu por conta de Cristo, de fato. Né? É achar que o sofrimento, essa perseguição, muitas vezes traz o retrocesso. Né? Mas você já trouxe esse panorama de que a igreja tem avançado. Uhum. Né? A gente é tipo Rock Balboa, né? Vai batendo na gente, mas a gente vai ficando em pé e vai devolvendo no final, porque Cristo nos conduz a isso. Uhum. Nós teremos a vitória, mas por conta da obra dele. Né? Então você já trouxe essa ideia do avanço, né? Que é algo que, para mim, mexe muito comigo. Né? Acho que a gente vive um cristianismo muito confortável. Né? Eu tenho pensado aí sobre, estudando escatologia esse semestre, a gente começa a pensar nessas coisas, né? A gente é peregrino aqui, né? E a gente tem se preocupado tanto com as coisas do nosso tempo, né? Acho que é o Paul Tripp que fala, a gente está meio que montando acampamento e a gente deveria estar levantando acampamento para ir embora. E aí está preocupando com outras coisas, né? Se envolvendo em outros negócios, né? Eu acho que esse programa ele vai ser muito importante, eu acho que está sendo para a minha vida e creio que para os nossos irmãos que estão acompanhando e para os outros depois que forem abençoados aí por assistir, né? E aí, você está falando que está virando jargão meu, falar com pessoa boa, o tempo passa rápido. E essa muito rápido. É uma dura realidade do nosso programa. 1 hora sempre passa voando. Voa, né? E a gente já está ficando conhecido também por não respeitar o protocolo do horário, né? A gente somos quase uns rebeldes. Mas, Marco, deixa para nós, para o povo que está em casa, para o povo que vai assistir isso ao longo do tempo, uma mensagem. Que mensagem você quer deixar para essas pessoas? Né? Depois dessa mensagem, nós vamos adivinhar agora, depois nós vamos ver se o pessoal está com o vídeo preparado ou não. Faça a divulgação da live de amanhã,
né? E fica à vontade aí, manda a mensagem que você quiser, sinta-se à vontade para falar com o povo que está em casa. Olha, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Você que está me ouvindo, eu vou usar uma frase do irmão André, que é o nosso fundador. O irmão André foi uma pessoa usada, só disse sim. É interessante a humildade dele, que ele fala o seguinte: eu tenho certeza que Deus falou com muitas pessoas mais capacitadas do que eu sobre essa... Se eu soubesse que ia ficar um negócio tão grande, eu não teria dito sim, mas Deus não revela todos os seus planos para que a gente não retroceda. Eu só disse sim. Hoje, como eu falei, a Portas Abertas está em mais de 70 países, apoiando milhares de cristãos para que eles perseverem na fé, sejam sal e luz e sejam emissários das boas novas de Jesus Cristo nos ambientes mais hostis ao Evangelho. Tem uma frase, que até é uma frase que a gente vai usar, e eu vou fazer um adendo para a nossa live solidária que vai acontecer amanhã. Tem até um vídeo aqui, a live solidária pela Igreja Perseguida amanhã, dia 26/9, às 19 horas, no nosso canal do YouTube. Entra lá no nosso YouTube, é Missal, não é missão, é Missal, missão sem o tio, Portas Abertas. Então você escreve, põe o sininho, alerta para que amanhã você não perca a live solidária da Igreja Perseguida. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai compartilhar uma palavra conosco também. Muitos cantores, parceiros, o Baruch vai estar lá, a Eichela vai estar, Demar de Campos, Gerson Borges, Zé Bruno, Gabriel Guedes, relatos da Igreja Perseguida. Eu vou participar com você, se Deus permitir. E Maranata vem Jesus, né, para que a gente já e o agora não. Mas o irmão André tem uma frase. #1 com eles, 1 com a Igreja Perseguida, tá bom? A gente vai ver o vídeo aí. Então participe, se inscreva no nosso canal do YouTube para você receber o sininho e o alerta amanhã, 7 da noite, se Deus permitir. Enquanto existir um cristão preso ou perseguido, eu não serei livre. Enquanto existir um cristão preso ou perseguido, eu não serei livre. O pastor Labib, do Oriente Médio, ele tem um comentário também, que ele fala assim: não existem duas igrejas. Uma igreja perseguida por causa de Jesus Cristo e uma igreja de férias no Ocidente curtindo a vida. Só existe uma igreja, só existe um corpo de Cristo, e essa igreja é a igreja perseguida. Então você que está me ouvindo, é sua responsabilidade e minha, como parte do corpo de Cristo, parte da igreja, que é perseguida ao redor do mundo. Ser um com eles. Quando o membro do corpo sofre, eu devo sofrer com ele. Quando ele é honrado, eu me alegro com ele. Então é minha responsabilidade sua, no mínimo, interceder pelos nossos irmãos, para que eles perseverem. Embora a igreja avance, Leonardo, pesquisas dizem que no mundo muçulmano, 8 em cada 10 cristãos ex-muçulmanos voltam à antiga fé por causa da pressão. 80%. Porque não conseguem. No âmbito individual, a família, a comunidade, o país, a igreja proibida, então a pressão é tão grande que eles voltam. Eles precisam das nossas orações de apoio. Eles precisam das suas orações de apoio. Então esteja com a gente. Ide, interceda, doe, encoraje a Igreja Perseguida. Essa é a minha palavra. E eu acho que a gente tem um vídeo que vai falar da live solidária da Igreja Perseguida amanhã. O vídeo está pronto. O vídeo está pronto, pode passar? Só chamar. Então vamos assistir ao vídeo da live solidária da Igreja Perseguida amanhã, 26/9, no canal do YouTube da Portas Abertas, live solidária da Igreja Perseguida. Curta com a gente o vídeo. Olá, eu quero convidar todos vocês para um ajuntamento muito lindo. Na verdade, eu chamaria de um movimento de amor, onde amigos, irmãos em Cristo Jesus se reúnem para uma causa muito nobre e completamente especial. Estou participando de uma live solidária maravilhosa, um vídeo lindo que nós gravamos, emocionante, junto com o pessoal da Missão Portas Abertas. E dia 26 de setembro, no canal do Missão Portas Abertas, nós todos, eu e muitos outros ministros, vamos participar de uma live incrível sobre a Igreja Perseguida. A gente percebe o quão privilegiados somos por viver num país onde temos liberdade de expressão, liberdade religiosa e de prestar culto ao nosso Deus. Então, dia 26 de setembro, espero você na live solidária da Missão Portas Abertas. Você pode não só assistir, mas contribuir orando e também participando financeiramente para que a causa da Igreja Perseguida seja cada vez mais difundida e fortalecida. Você está convidado a convidar outras pessoas e fazer parte dessa festa que será
incrível. Nós apoiamos a missão Portas Abertas e você precisa também fazer parte disso, viu? Deus abençoe a sua vida. Bem, infelizmente o nosso programa está acabando, chegando ao seu final. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido bastante. Para nós aqui, para mim, para o seminarista Léo, tenho certeza que foi muito bom. E mais uma vez, Marco, nós agradecemos pela presença. Espero que Portas Abertas tenha certeza que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja aí que irmã, né? Uma igreja que exatamente que a missão Portas Abertas entenda que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja que tem vocês aí como irmãos em Cristo e nós estamos com as portas abertas para vocês, né? E o Reverendo Arival, ele é uma pessoa que deixa bem claro, né, busca sempre deixar bem claro que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja missionária, né, em todos os aspectos, e nós estamos cada vez mais aprendendo a ser uma igreja missionária. Agradecemos mais uma vez a presença tua aqui conosco. Léo, mais uma vez, obrigado aí, estamos juntos aprendendo. Um prazer inenarrável. Eu queria que você reforçasse, né, o evento, a live solidária de amanhã, por favor. Tá bom, obrigado pela oportunidade, é uma honra muito grande estar aqui com vocês, privilégio servir ao Senhor e a Igreja Perseguida aqui junto com vocês, que são parceiros, a gente já fez outras coisas juntos e Deus abençoe vocês e a igreja. Não perca, queridos, amanhã, live solidária da Igreja Perseguida, no canal do YouTube da Missão Portas Abertas. Se inscreva, vai lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, vai ser um tempo impressionante, que vai glorificar a Deus e vai mobilizar o seu coração em favor da Igreja Perseguida. Muito louvor e adoração, de novo, uma reflexão com base bíblica do reverendo Hernandes Dias Lopes, que cedeu também do seu tempo, e você vai ser impactado, vai ter a oportunidade de aprender, ser edificado e abençoar a Igreja Perseguida. Amanhã, 19 horas, no canal do YouTube da Missão Portas Abertas. Se convidar, você volta de novo. Com certeza. Se Deus permitir, eu estou aqui. Tá ao vivo aí, tá ao cara. vivo. Gravou, não vai editar, não tira. É pertinho, agora sei o caminho, tamo junto. Beleza. Grande abraço a todos, que Deus muito abençoe. Até a próxima sexta. Amém.